Eu vou passar então a palavra para a Ana Paula Sampaio, que está lá junto no fundão. Você pode desmutar o microfone aí, Clarissa, e a gente segue. A gente vai falar um pouquinho mais agora de como é que a gente pretende fazer as compras e organizar esse processo todo que tem a ver com equipamento e reagentes, etc., que acho que é importante, vai ser complicado. E o outro sobre condução de experimentos, que enfim, linhagens, os animais, onde é que isso aí vai vir, etc. Bem, bom dia a todos, obrigada pela presença de todo mundo. Eu sou a Ana Paula e eu vou ficar mais à frente com o pessoal do PCR, né? A Clarissa vai ficar com o pessoal do MTT e o Kleber que vai ser o próximo... Ah, perdão, ao contrário. A Clarissa vai ficar com o pessoal do Plasmase e o Kleber com o pessoal do MTT. Bem, agora eu vou falar um pouco para vocês como é que a gente vai fazer a aquisição desse material, como é que a gente vai comprar as coisas e como é que a gente vai conduzir esses experimentos, né? Então, pegando o gancho do final da palestra da Clarissa, depois de a gente ter discutido, chegado nos protocolos prontos, antes da gente começar a fazer os experimentos, a gente vai ter que fazer uma lista das coisas, tanto que a gente tem disponível nos laboratórios e daquilo que vai precisar ser comprado. E também a gente vai ter que submeter esses projetos para o comitê de ética, né? Então, basicamente, eu vou falar para vocês aqui como que a gente vai fazer e quando que a gente vai submeter para o comitê de ética. Com relação à aquisição do material, o que é que a gente vai comprar, se é que a gente vai comprar e como que a gente vai comprar e como que a gente vai conduzir os experimentos, como é que a gente vai fazer o registro desses dados, como é que a gente vai controlar os experimentos, né? Então, com relação ao comitê de ética, que já foi falado rapidamente, não tem muito como não fazer dessa maneira. Cada laboratório vai ter que submeter para o seu respectivo SEUA, tá? Essa submissão a gente vai acompanhar, a gente vai auxiliar, só que já de uma maneira geral, que o Olavo também já comentou antes, a gente elaborou uma carta-consulta que foi submetida para o CONSEA. Nessa carta a gente explica o projeto, coloca bem... da questão multicêntrica e reprodutibilidade, enfim, agora a gente está esperando uma resposta, né, um parecer que a gente acredita que vai ser um parecer positivo, favorável, e aí a intenção é que vocês anexem essa carta junto à submissão do projeto de cada experimento para o seu respectivo SEUA. Então, quando a gente terminar construindo os protocolos, a gente vai ter que fazer uma lista daquilo que a gente precisa, né? E durante esse processo que a gente fez essa pré-seleção dos experimentos que foram enviados, inclusive já para vocês, a gente fez uma lista de insumos. Isso significa que a gente, de cada experimento, pegou tudo aquilo que precisa. Qual é a linhagem, qual o tipo de placa, qual o tipo de reagente, se a gente vai usar meio de cultura, enfim, a gente fez uma lista de todas essas coisas. E aí a gente chegou nessas duas grandes perguntas, né? Como é que a gente vai comprar isso? E como que a gente vai comprar isso? Então, assim, separando de uma maneira mais didática, né? A gente tem aí grupos de insumos. A gente tem aqueles insumos que são básicos da técnica, né? O MTT, a placa, componentes de tampões, enfim. A gente tem um outro grupo, que são aqueles insumos de rotina de laboratório, que os dois exemplos mais clássicos, né? Luva e TIP. A gente vai ter esse terceiro grupo, que aí já é o modelo que a gente vai usar, e a gente já determinou, né, que é ou rato, ou camundongo, ou linhagem celular. E a gente tem esse último grupo, que são aqueles insumos específicos, quer dizer, o primer para aquele experimento, a droga, que está mais voltado para a pergunta. Então, o que eu quero deixar claro aqui? Que independente do insumo que vai ser ou utilizado do estoque, do laboratório colaborador ou alguma coisa que precisa ser comprada, que não está, a iniciativa ela vai financiar integralmente esses gastos. Então, aí, na lista de insumos, a gente vai ter esses insumos específicos. Provavelmente, esses insumos específicos são aquelas coisas que o laboratório não tem, é uma coisa do experimento, né? E vai ser comprado centralmente pela iniciativa e a gente vai distribuir e entregar em cada laboratório participante. Aqueles dois primeiros grupos já entram numa coisa que, assim, provavelmente o laboratório vai ter. O laboratório já vai ter TIP, o laboratório já vai ter luva, já vai ter o NaCl. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular para cada experimento o gasto relativo dessa parte. Tá? Esses custos vão ser calculados e toda essa parte que foi gasta pelo laboratório, a gente vai repor, a gente vai reembolsar em forma de crédito.
Tá? Então, a gente fez esses cálculos, a gente lançou mão aí de algumas tabelas, tá? Aqui só para dar um exemplo. Então, aqui, por exemplo, a gente chegou nesse valor de R$ 490 para realizar um PCR, que a gente usa Cyber, um real-time, usando Cyber, aqui é um N de 8 em triplicata. Então, aqui a gente tem uma tabela que a gente tentou fazer da maneira mais detalhada possível, mas a gente sabe que isso é um custo aproximado. Então, a gente vai chegar num determinado momento que a gente vai tentar bater com vocês, conferir com vocês esses custos. Então, a gente fez isso para todas as coisas que a gente achava importantes, como, por exemplo, o custo da técnica do PCR e também as variações, quando usa Cyber, quando usa Tacman, que vai ficar mais caro, etc., para o MTT e também para o Plasmase. A gente fez isso para os meios de cultura, quanto que provavelmente vai ser gasto de meios de cultura para realizar aquele experimento, quantas passagens, quantas semanas. Então, a gente tem esses cálculos, mas, como eu falei, a gente vai chegar no momento que a gente vai bater esses custos com vocês. Bem, então a gente tem lá uma lista com várias coisas que a gente vai precisar comprar, mas como que a gente vai comprar isso? Então a gente tem aí mais ou menos duas modalidades de compra. Tá? A gente tem uma compra centralizada, que aí sim são aqueles insumos que provavelmente o laboratório replicador não vai ter. Então, mais uma vez, esse material vai ser comprado pela equipe e vai ser entregue no laboratório, em cada laboratório. E aí a gente entra numa questão que pode ser um pouco mais elaborada para a gente conseguir resolver, né? A gente pensa em cada laboratório receber um frasco de cada reagente. Só que quando esse reagente é caro, vai acabar inviabilizando a realização do experimento. Então, a gente vai pegar esse reagente e vai fracionar, a gente vai alicotar. E aí, a gente está procurando, nesse momento, a gente está conversando aí com algumas pessoas para poder fazer essa alicotagem, tá? Não só fazer o fracionamento do reagente, mas também entregar essas alíquotas nos laboratórios. Então, se algum de vocês tiver essa capacidade, se candidatar para fazer esse serviço, ou conhecer algum prestador desse serviço, a iniciativa, obviamente, vai pagar por esse serviço. Começou uma obra aqui agora. Bem, então, uma outra forma da gente fazer essas compras, né, seriam umas compras locais, que, na verdade, a gente vai passar aqueles valores que a gente calculou como forma de crédito para o laboratório replicador. Então, a gente vai ter essa lista aí dos insumos que o laboratório usou, dos seus estoques, a gente vai calcular e vai fazer esse reembolso, que vai ser em forma de crédito, para você comprar o insumo que você quiser, provavelmente na empresa que você quiser. Então, para ajudar a gente nessa etapa de compras, a gente tem aí a Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento, que é a fundação que está gerenciando esse grant dado pelo Serrapilheira. Essa fundação está bem aqui perto da gente, ela está aqui no CCS, na UFRJ, então a gente tem um contato próximo, é uma fundação que tem experiência para fazer esse tipo de compra. Então, basicamente, o crédito ele vai funcionar de uma maneira simples. Cada laboratório vai se cadastrar no site, e aí, quando for o momento adequado, a gente já sabe quanto que cada laboratório vai gastar, aquele valor você vai ver no seu laboratório que você precisa, vai mandar os dados para a fundação, e a fundação vai dar uma orientada do que precisa colocar na nota fiscal, etc. A empresa que vocês vão comprar o insumo passa as informações, gera um boleto, e aí o boleto vai ser pago pela Fundação Educacional. E aí tem uma outra questão importante, né? Quando que a gente vai fazer essa lista de compras, né? E a gente acredita que o melhor momento para construir isso, para elaborar essa lista, seja justamente durante a construção e a revisão dos protocolos, né? Então, ali a gente vai setar tudo aquilo que a gente precisa para realizar o experimento e cada laboratório vai passar para a gente o que não tem em estoque, o que vai ser usado em estoque, enfim, a gente vai precisar dessa lista, acredito eu que nesse momento da construção dos protocolos. E aí a gente também entra numa outra questão, né, que quais vão ser esses fornecedores, né? A gente vai dar prioridade para os fabricantes originais, tá? Então, se está descrito lá que usou a pilocarpina da Sigma, a gente vai procurar comprar a pilocarpina da Sigma. Porém, quando a gente estiver construindo esse protocolo,
podem acontecer várias coisas, né? O laboratório já vai ter uma outra pilocarpina, ou a gente vai chegar numa conclusão diferente daquilo que a gente tem como prioridade a empresa fornecedora original. Mas isso tudo é para deixar claro aqui que a gente vai conversar sobre esses casos, né? Até porque a gente está pegando uma amostra de 20 anos. Então, a gente pode correr o risco de algum laboratório, de algum artigo original, ter colocado um reagente que mudou o código, saiu de linha, ou a empresa fechou, enfim, isso pode acontecer. Então, cada caso vai ser conversado individualmente. A gente vai chegar numa conclusão em conjunto. Bem, e aí o último item, né, o último grupo dessa lista de insumos, aí são os modelos que a gente vai utilizar, né? Então, como já foi perguntado inicialmente, e a gente recebeu algumas perguntas, alguns resultados, alguns formulários respondidos, 2 experimentos, as pessoas, os laboratórios colaboradores colocando, a gente não consegue fazer esse experimento porque a gente não tem essa linhagem disponível. Então, o que a gente precisa é que vocês tenham uma estrutura. Então, a linhagem vai ser comprada, tá? Se não for disponível. Se você já tiver a linhagem, você vai usar a linhagem que você já tiver. É claro que a gente pode analisar também casos de doações. E os animais, né? Os animais a gente vai dar, a gente gostaria muito que cada laboratório usasse o rato ou o camundongo que está acostumado a utilizar. Então, se você sempre usa o camundongo do Biotério Central da tua universidade, é aquele camundongo que você vai usar. É claro que, inclusive, também para os ratos, animais transgênicos, isso a gente compra e fornece para os laboratórios participantes. Então, assim, a gente não quer fazer uma super padronização. Conforme a Clarissa falou, a gente está com essa abordagem bem ecológica, né? Mas a gente também precisa garantir que aquilo que a gente está trabalhando é aquilo mesmo. Então, vai chegar no momento que a gente vai precisar fazer a certificação não só das linhagens celulares, mas também dos animais. Então, seria interessante que, em algum momento, vocês fornecessem as informações dos biotecos que são utilizados por vocês, para a gente poder, de repente, conseguir fazer um levantamento desses custos, ver quem é que faz esse tipo de certificação. Bem, então, agora passando para a segunda parte, que é a de condução dos experimentos, tá? Os dados eles vão precisar ser registrados para cada experimento. E cada dado desse que vai precisar ser registrado, ele vai ser definido durante a elaboração do protocolo. Okay? E esse controle ele vai ser realizado através dos formulários padronizados. A gente vai fazer um formulário para cada experimento. Tá? É claro que os problemas que vão acontecendo durante a execução do experimento, a gente vai discutir em conjunto. Provavelmente a gente vai discutir com todo o grupo envolvido com aquela técnica. Tá? E os registros das variações também são muito importantes, obviamente. Né? Tudo aquilo que vocês acharem importante e que a gente sabe que acontece, como, por exemplo, faltou luz no meio do experimento, mudança de lote, de reagente, a gente vai pedir que isso seja bem colocado e sinalizado nesse formulário. Tá? Então, como a Clarissa falou antes também, a gente tem aí essa plataforma que pode ajudar a gente a fazer esse registro dessas etapas, tá? E, só como um exemplo, a partir desse protocolo que foi determinado aqui, a gente vai gerar esse formulário com tudo aquilo que a gente achar importante que tem que ser colocado. Então, a temperatura da sala, quantos watts por caixa, etc. E aqui, nesse caso, por exemplo, nas luzes, inicialmente estava falando que tinha que acender às 6, mas por algum motivo deu um problema no timer, ela foi acesa às 7. Então, essas informações são extremamente importantes para serem colocadas durante a condução, durante a realização dos experimentos, para a gente ter esse controle. Bem, então, já desde outubro, novembro, a gente tem conversado com várias empresas para a gente poder buscar apoio, tá? A gente já falou, enfim, NERC, Termo, etc. É um apoio que a gente está de olho para poder seguir com as outras levas, né? Essa primeira leva das 3 técnicas, mas a gente tem assim, uma forte, quase certa de a gente conseguir passar para as outras levas, mas seria importante que quanto mais apoio a gente tivesse dessas empresas, mais interessante seria para a gente poder desenvolver todos os experimentos que a gente está querendo fazer. Né? Então, aqui, só dando destaque para a Ident, que é um marketplace, a gente está conversando com eles aí
sobre alguns processos, sobre algumas coisas que a gente pode fazer durante o desenvolvimento do projeto. E aqui só para fazer algumas considerações finais, né? Então, assim, eu acho que cada um de nós aqui que está participando desse projeto, esse projeto tem várias coisas legais, mas uma das mais bacanas talvez seja justamente o mesmo experimento que está sendo feito ao mesmo tempo no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Norte. Então, essa realização dos experimentos em cada local assim é muito legal. E assim, pensando nisso, é que a iniciativa está aqui pronta e preparada para poder pagar e bancar todos os custos para poder realizar os experimentos dessa maneira. Tá? Só que aí, por outro lado, o laboratório replicador ele precisa ter não só a estrutura, né? Ele pode não ter um rato, mas ele precisa ter um biotério para receber aquele rato e também as habilidades necessárias para poder realizar o experimento. Então, enfim, qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de injeção e cirurgias, o laboratório precisa ter um grupo, né, que realize os experimentos. Então, eu acho que é isso. Obrigada. E a gente abre para as perguntas. Tá? Várias? Bacana. Oi, Ana. Agora é com vocês aí. Tem algumas perguntas. Ou lá você vai retomar a questão, né? Atrás. Eu acho que tem algumas perguntas que são bem importantes aqui, tal, e que são conceituais que eu acho que vale a pena discutir. Primeiro, o Fernando da Unesp, tal, você quer aparecer e fazer ao vivo aí, Fernando? Fernando? Oi, estou aqui. A questão do protocolo ficou uma dúvida, vai ser enviada então as sugestões para os revisores, e aí eles vão então elaborar o protocolo. E aí o que não ficou claro é se os laboratórios que receberam esses protocolos, eles poderão otimizar esse protocolo, ou eles deverão seguir à risca esse protocolo. Eu entendo que se a ideia é verificar a reprodutibilidade, os protocolos têm que ser seguidos à risca, para garantir realmente que os eventos estão acontecendo em lugares diferentes e aí ver as margens de erros. Então, a ideia que ficou clara é se os protocolos deverão ser seguidos à risca ou não, eles poderão ser modificados de acordo com o laboratório. Tá, isso acho que é importante, isso é um ponto bem conceitual, assim, que o quanto você quer controlar as coisas, o quanto você quer deixar elas variarem, é um ponto super significativo, assim, acho que isso vai entrar um pouquinho nas perguntas sobre animais e células que apareceram ali depois, assim, então. Basicamente, a nossa ideia é, sim, a gente deveria estar tentando replicar à risca o experimento publicado. Dito isso, evidentemente, tem zilhões de coisas que não estão descritas exatamente no que está publicado, assim. Então, assim, nossa ideia é seguir à risca aquilo que está escrito, mas sempre, quer dizer, na medida do possível também, assim, é impossível seguir exatamente à risca tudo, porque é outro lugar, outro tempo, o equipamento foi variado, mas, assim, o que não está escrito, a gente não gostaria de super estandardizar, a gente gostaria que cada laboratório pudesse tomar suas próprias decisões, assim, no sentido de que o que a gente está querendo medir é uma estimativa realista, entre aspas, de o que sabe, sei lá, se você está tentando replicar um experimento da literatura, que, sei lá, é a situação real, qual é a chance de você reproduzir aquilo ali com o que está publicado. Então, assim... Ou seja, fala. Jorge, não, ou seja, seria assim, tu vai reproduzir ele apenas na medida do que está escrito no protocolo original. Então, assim... O que as pessoas entendem daquele X de lista de itens que está descrito naquele nível de detalhe. Isso, e o que as pessoas veem, enfim, obviamente tem coisas que vão ser preenchidas que não vão estar, que a gente gostaria de saber como foram feitas, mas que não vão estar ali, assim. Então, isso assim... que até só para complementar, é o que eu chamo de cozinha, são os detalhes de cozinha que a gente nunca escreve. Talvez fosse o caso de pensar o protocolo que vai ser distribuído para todo mundo seguir e em algum momento também pensar uma lista obsessiva de detalhes a mais para que todo mundo preencha e ver se a gente mais ou menos converge nisso. Para análise posterior, né? É exatamente o que a gente está fazendo, Jorge. Nós, o que a gente está fazendo? A gente está extraindo... A gente tem esses formulários obsessivos, o que a gente pediu para você olhar na consulta pública são exatamente esses formulários obsessivos para experimentos em geral e para cada técnica. E a gente está extraindo com esses formulários o que a gente tem no artigo. Então, assim, o que cada laboratório vai receber é o que está escrito no artigo e um formulário, sei lá, e N lacunas em branco do que não está escrito, com esses formulários obsessivos de, sei lá, 100, 150 passos. Olá, se eu puder falar, eu acho assim, se o experimento, por exemplo, diz que a necessidade de 6 horas de incubação para revelação, as 6 horas têm que ser obedecidas.
mas se o experimento não fala, por exemplo, a marca do material plástico que tem que ser utilizado, aí sim, deixa em aberto. Isso, exatamente. Não está sendo falado. Isso, deixa em aberto, mas assim, o que está em aberto, a gente gostaria de deixar em aberto para cada laboratório fazer do seu jeito, porque isso vai nos dar uma estimativa naturalista de que, sabe, de qual é a variabilidade de quem está tentando, enfim, reproduzir o experimento com base no que está escrito. Então, na verdade, assim, o que você vai receber enquanto laboratório é só o que está escrito no artigo, são os passos do protocolo que estão escritos no artigo e todos os outros 50, 100, sei lá, passos que a gente não achou e que a gente quer que você preencha. Então, assim, o protocolo vai ser elaborado do laboratório a laboratório, cada laboratório vai preencher os passos em branco conforme ele acha que cada laboratório vai ter o seu protocolo, não vai ter um protocolo único para os 3, certo? Então, assim, cada laboratório vai construir o protocolo a partir do que está escrito, quer dizer, o que está escrito deve ser seguido, o que não está escrito vai ser escrito obsessivamente, e isso depois vai ser revisado. A ideia do revisor é só otimizar, sabe, pegar o protocolo, bater com artigos e dizer, poxa, olha isso aqui é uma mudança que não poderia ter, etc e tal, mas assim, o protocolo vai ser construído a nível de laboratório individualmente. Então, assim, os 3 laboratórios não vão receber o mesmo protocolo, cada laboratório vai ter o seu, que vai ter sido construído individualmente, com base no mesmo artigo da literatura. Mas isso, eu acho que é legal falar que toda essa otimização e a adição de informações que cada laboratório vai fazer vai ser durante a construção de protocolos. Uma vez definido o protocolo, mesmo que cada laboratório definiu, ele vai ter que ser seguido a risco. Qualquer adaptação vai ser considerado como imprevisto e a gente vai ter que resolver caso a caso. Mas, assim, essa é a hora de acrescentar seu próprio palpite ou sua própria experiência sobre as coisas durante a construção do nosso protocolo, né? Perfeito. Então, assim, tudo isso é uma coisa que vai acontecer antes da gente começar, enfim, a fazer os experimentos. Cara, eventualmente alguma coisa vai mudar, porque, o rato fugiu da caixa, eu levei, enfim, a vida é vida. Mas, assim, a gente gostaria que fosse seguido, a gente vai ter um protocolo para ser seguido à risca e para, enfim, registrar qualquer coisa que tenha desviado eventualmente. Isso entra diretamente nas perguntas sobre materiais aqui e tal, que foram aparecendo ao longo da questão da Ana Paula aqui e tal, que acho que são importantes, que vão na mesma linha, assim, quer dizer, João, até que ponto você controla as coisas e deixa tudo igual, até que ponto você deixa variar, assim, e tal. Quando você pensa em animais unidades celulares, você acaba criando a mesma coisa, sabe? A gente poderia pegar todos os ratos no mesmo lugar aqui e tal, mas isso talvez seja mais estandardizado do que realmente, assim, o que seria naturalístico de gente tentando reproduzir experimentos na vida real. Então, assim, o que a Ana Paula falou, mais ou menos a gente gostaria, na medida do possível, que vocês seguissem, se vocês têm uma fonte de rato, de camundongo, mesmo de uma linhagem em particular que vocês confiam, que vocês seguissem usando isso, assim, então, no sentido de não tentar estandardizar tudo. Dito isso, se você não tem, obviamente vai ter que comprar de um lugar ou de alguns lugares, assim, então a gente vai estar em breve perguntando para vocês onde é que vocês pegam seus ratos, camundongos, céus, o que vocês têm disponíveis, para tentar pensar nisso. O pessoal aqui que está falando de linhagem aqui, acho que Rubens, Fernando e Munira estavam falando de que céus talvez fosse melhor comprar. É uma opção, assim, e tal. De novo, assim, o problema de comprar tudo no mesmo lugar é que você cai numa questão, você está super estandardizando um pouquinho, sabe? Vai ser menos variável do que na vida real seria. Dito isso, assim, se você acha que todas, não tem nenhuma célula que eu confie aqui, tudo bem, a gente compra, não tem problema nenhum. Mas, assim, acho que isso é uma coisa, acho que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também, assim, e tal, o que vale a pena, porque, de novo, a gente não gostaria de ter um único fornecedor para todo mundo, porque acho que isso traria uma estimativa, isso diminuiria a variabilidade real do que é um experimento com pessoas fazendo cada uma de uma fonte. Dito isso, a gente também não quer usar uma célula REC que, na verdade, seja Hela, ou um camundongo C57 que, na verdade, seja um suíço pretinho, assim. Então, tudo que for usado que não tenha vindo, enfim, vai ter que talvez, enfim, se você quiser usar os seus ratos, a gente acha legal, mas talvez a gente tenha que dar um jeito de certificar que aquilo ali realmente é um C57. Tem maneiras de fazer profiling de célula, com certeza, e de camundongo, um pouquinho mais difícil, mas no exterior você consegue, assim, e tal. Mas, assim, a gente tem que meio que medir o custo disso, etc. Mas, assim, eu gostaria de ver, acho que esse é um ponto que, enfim, eu não entendo de linhagem de celular, assim, mas se o Rubens ou o Munira quiserem opinar ao vivo aqui, o que vocês acham? E também o pessoal da Embrapa Concórdia está falando que gostaria de fazer um complemento com base em uma experiência que eles tiveram. Então, talvez Rubens. Se alguém quiser falar sobre esse ponto, assim, acho que esse é um ponto bem importante a gente discutir. Assim. Oi, Olavo. Oi. Todo mundo me ouve? Sim. Ótimo, beleza. Então, cara, você levantou... Agora eu tô cortando, na verdade. Ele...
Rubens está cortando um pouquinho, espera só um momento, tá? Ok. Pode falar. Eu concordo com os pontos levantados pelo Olavo sobre não ter uma única fonte, só que a partir do momento que você adquire e distribui esses repiques para laboratórios independentes, essas passagens ou essas manipulações, a célula já vai adquirir um perfil não idêntico. Você está cortando aqui. Então, acho que só isso aí já é suficiente para ter uma variação. Pode ser, eu não sei, assim, de novo, assim, acho que depende, o balanço aí, eu acho que, assim, se você tem um C57 que você acha que o C57 é uma unidade celular que você tem certeza que aquilo ali, a gente topa usar a sua e certificar, porque a gente acha... Agora, claro, se eu tenho uma célula que, poxa, eu não confio at all, assim, tal, não faço a menor ideia se a célula que vem aqui, aí não vale a pena nem começar, né? Eu concordo que aí vale a pena comprar uma nova, assim, e tal. Mas seria a nossa... a gente não se opõe completamente à ideia de comprar a célula de um único fornecedor e repassar para todo mundo, assim, e tal. Dito isso. Eu não sei, mas, de novo, a gente gostaria de ter uma ideia de onde é que vocês... A gente vai fazer essa consulta nas próximas uma semana ou duas aí e tal, até para ter uma ideia de qual é a variabilidade existente. Se todo mundo compra a célula do banco de células ou do TCC, não sei o que e tal, na verdade, talvez não faça diferença. Mas, assim... Por outro lado, se cada pessoa usar o animal do seu biotério, talvez certificar os 35 biotérios que a gente vai ter vai ser caro demais para a gente, assim, então assim, para fazer essas decisões exatas, eu acho que vai ser importante a gente ter uma ideia de fornecedores de vocês, sabe, o que você tem no laboratório, o que você não tem, mas o que você compra da onde, e aí talvez a gente volte a discutir isso aqui, no sentido de ver qual é o jeito mais eficiente, se vale a pena, sabe, se a gente é melhor comprar células centralmente e distribuir tudo, ou vale a pena aproveitar as de vocês? Enfim, mas topo ouvir mais opiniões, assim, então, não sei qual é o grau de confiança, por exemplo, que vocês mesmos têm sobre as células que circulam aí, que você consegue pegar na sua instituição, por exemplo. O pessoal da Embrapa quer falar sobre o que vocês queriam compartilhar? Michael, desculpa, esqueci, já a gente chega aí, tá? Tudo bom? Michael, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom dia a todos. Michael, só um momentinho, a gente vai ouvir a Embrapa Concórdia, que tem que ser desmutada para falar, e aí a gente passa para você, que você é um outro ponto, tá? Ok. Pronto, Embrapa, pode falar. Obrigado. Bom, na verdade, eu queria dar esse relato que eu comentei lá da nossa participação do NanoReg, que o NanoReg ele foi uma iniciativa da União Europeia de validação, de avaliação de segurança de nanomateriais liderados, né, pela Europa, e ela convidou alguns países para poder participar desse grupo, e o Brasil foi um dos países que foi chamado para participar dessa iniciativa, e aqui no Brasil foi liderado pelo Inmetro, e o que era a base do NanoReg? É literalmente isso que a gente está discutindo, só que focado nos testes de toxicidade e caracterização físico-química desses materiais, porque quem trabalha com nano sabe a dificuldade que é você conseguir caracterizar, reproduzir partículas de tamanho diferente, de forma diferente, tudo isso culmina com efeitos biológicos e assim vai. E aí, o que aconteceu naquele momento? Existiu, então, a padronização dos protocolos. Claro, boa parte dos protocolos eles foram derivados dos protocolos da OECD, aqueles de toxicologia, quem é dessa área mais específica conhece. E o material de análise, que inclusive foi uma pergunta mais ali atrás, né, no chat, é justamente isso. Por exemplo, foi produzido nanomateriais padrões, e esses materiais eles foram distribuídos em todos os laboratórios ao redor do mundo que faziam parte da rede. Então, assim, por exemplo, a gente pegou alguns testes in vitro, biológicos, testes fisicoquímicos. E o que é que eles foram ver? Por exemplo, microscopia eletrônica. Todos os laboratórios do mundo que receberam, sei lá, aquela nanofibra de celulose, tinha que ser capaz de fazer uma imagem e gerar um dado de valor médio. E, claro, o laboratório de referência, que, digamos, foi o que gerou a amostra lá na Europa, ele tinha já o resultado e ele queria ver a capacidade dos laboratórios de reproduzir aquele dado. E isso foi desde a parte físico-química à parte in vitro. Tinha a parte in vivo, foi feito algum teste, só que houve muita dificuldade justamente dessa padronização dos protocolos, porque, como já foi levantado aqui, tipo assim, embora a gente queira amarrar os protocolos, acaba que na área biológica fica muito mais frouxo alguns parâmetros de controle, que aí a pessoa tenta ajustar para a sua realidade.
É tanto que, no fim, esse projeto acabou, na verdade, o NanoReg não acabou, ele continua, só que o Brasil saiu, por uma série de fatores. Enfim, ele não foi convidado para continuar. Mas aí o que acontece? A parte físico-química foi bem definida, desde o preparo da amostra, tipo, ó, tem que ser ponteira ultrassônica, de alta frequência. Não tem a ponteira, qual é o protocolo alternativo? Banho ultrassônico em determinada condição. Aí, claro, você vai ter que tentar se ajustar a essa condição. E aí entra essa questão. Tipo, eu queria dar essa experiência, talvez para os colegas que não, digamos, que não está muito claro assim, pelo menos a ideia que eu tinha quando a gente entrou na ideia do projeto. É justamente isso, é criar protocolos que pode ter, eventualmente, um pequeno ajuste, mas um ajuste que não afete a robustez do método. Porque quando a gente pensa em validação de método, o principal ponto que a gente observa dos experimentos é isso, eles não são robustos. Porque, como a gente também citou no início ali do chat, tipo, se o teu protocolo exige que o único reagente que funciona é sei lá, o clorofórmio da sigma, grau, não sei o quê, então, assim, esse protocolo ele tem um grave problema de robustez. Então, tem que se rever se realmente ele é adequado. Porque a partir do momento que tu não consegue aquele reagente, então, qualquer coisa que tu gere a partir dali, ele vai ter um problema de resultado. E aí entra a questão dos animais, por exemplo, seria muito mais fácil você ter um biotério central do Brasil que distribua os animais para todos os laboratórios. Só que a partir do momento que você faz isso, isso sugere o quê? Que se não for aquele animal, você pode eventualmente não ter um resultado adequado. Então, o ideal é justamente a gente poder avaliar essa variabilidade. Por exemplo, até que ponto, se todo mundo está executando o procedimento e usando reagentes descritos, sem marca, digamos assim, e mudando só o animal, até que ponto você consegue reproduzir o mesmo efeito? Porque, por exemplo, se a gente fosse eventualmente fazer aqui o labirinto, sei lá, usando uma droga aí, sei lá, um antidepressivo qualquer para avaliar, e deu um resultado, mas outra pessoa usando outro animal, usando a mesma substância de análise, não consegue ter um resultado semelhante, então, assim, qual é a fonte de erro? Pode ser o humano, por exemplo, todo mundo está com uma luz de baixa frequência dentro da sala para fazer experimento? Porque eu já vi laboratório que faz comportamento com luz branca normal. Então, que tinha que ser em luz vermelha, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, tem uma série de detalhes que a gente observa, enfim. Era mais essa experiência que eu queria dar. Não, só a gente precisa ter uns cursos que a gente tem muita gente aqui e tal. Eu concordo, de maneira geral, eu concordo com você, assim, eu acho que a nossa ideia é de tentar usar animais das suas fontes, exatamente por isso, né? A gente não quer uma coisa que funcione só no animal do fornecedor X. Dito isso, isso é bem caso a caso, o que dá para substituir, o que não dá, quando é que precisa que enfim, talvez o clorofórmio da sigma, grau, não sei o que, não seja, mas talvez o anticorpo tenha que ser da mesma fonte, então, assim, a ideia é fazer isso, ver o que pode variar, o que não pode, assim, a nível de experimento individual, quando a gente for desenvolver o protocolo. Michel, você tinha algumas questões, né? Isso. Bom dia a todos. Michel, do Hospital de Clínicas, Porto Alegre. Em relação ao fracionamento de reagentes que a Clarissa mencionou, eu entendo que isso traz a economia, né, para a organização, mas eu vejo dois problemas principais nisso, viu, pessoal? O primeiro é que o fracionamento de reagente para um colaborador, assim, para uma pessoa que não é profissional desta área, traz riscos de contaminação, e aí pode arruinar tudo, assim como vai ter que ser feito um transporte, que alguns desses reagentes precisam ser refrigerados, e aí o transporte, o condicionamento inadequado também pode arruinar. Eu prefiro receber reagentes lacrados e que eu tenha rastreabilidade da procedência e da temperatura de acondicionamento. Esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? O segundo ponto é em relação aos custos, que tem a ver com o primeiro. De fato, eu tenho aqui reagentes que sobraram de outros experimentos, eu posso deslocar uma fração necessária para completar aquelas placas da iniciativa. Mas para outros eu não tenho, reagentes mais caros eu não tenho. E esses, eu teria que comprar a garrafa, a menor fração disponível comercialmente. Portanto, já ia exceder o orçamento estimado por vocês. Bom, eu sugiro, então, minha sugestão é que fosse destinado uma verba suficiente para comprar a menor fração comercial disponível. Assim, eu poderia receber no meu laboratório, teria a origem e teria a quantidade necessária para fazer o experimento. Essa é a minha sugestão.
que vocês pensam disso? Perfeito, quer dizer, eu concordo com você. A gente também está muito preocupado com a questão de estacionar, assim, e tal. Dito isso, assim, algumas coisas são difíceis de comprar para 3 lugares, mas assim, eu concordo, assim, tem que ser feito de maneira se for profissional, tem que ser feito por um laboratório hiperprofissional nisso e o transporte tem que ser feito de uma forma hiperprofissional também, assim, e tal. Pode ser que não seja uma boa ideia mesmo, assim, e tal. Eu concordo com você. A gente está vendo custos de transporte, inclusive, assim, e tal, e a gente só faria, quer dizer, a gente só faria isso com um laboratório extremamente capacitado para isso, assim, e tal. Mas eu concordo que isso aqui é um risco e que, claro, que talvez a gente queira correr para economizar 100 mil reais ou 200 mil reais, que eventualmente vai ser o preço de não ter que comprar um anticorpo em 3 lugares diferentes. Mas eu concordo que, assim, tem que ser muito bem feito. A gente gostaria de não ser, se alguém tiver uma referência de um laboratório que pudesse fazer isso de maneira, enfim, o mais não contaminada e profissional possível, a gente está, enfim, buscando essas soluções. Não, a gente não tem uma ainda, assim, e tal, mas a gente conta com o input de vocês se alguém tiver uma boa ideia. Sobre a coisa da compra, eu concordo, a gente eventualmente vai ter coisas que a gente vai ter que comprar em quantidades maiores. Se você usou algumas coisas, a gente pode ou abater isso do crédito, ou eventualmente vai ter situações que talvez não tenha solução mesmo, e a gente tem que comprar e paciência. Enfim, não é... Claro que a gente vai acabar gastando um pouco mais, enfim, mas eu concordo que, sabe, se você não tem crédito aí que, pô, a garrafa, enfim, mesmo que você não use tudo, paciência, a gente vai comprar e acho que isso faz parte dos pequenos custos excedentes, não tem muito jeito. Tá. Alguém tinha... Tem pessoal falando do SEUA também, Olavo. Tá, eu tenho algumas perguntas sobre PCR aqui da Flávia. Também. Se você quiser fazer... Flávia, você tá aí? Quer falar direto? Ah, tá sem microfone, Olavo. Tá, então, bom, a Flávia perguntou aqui, que teve uma que foi privada para mim aqui e tal. Quer dizer, como é que a gente analisa os dados brutos, pensando basicamente no PCR, que você pode usar várias metodologias de análise para comparar um grupo com o controle. Então, você pode usar delta, CQ, QBase, reg, não sei o que e tal. Isso pode gerar variabilidade também. Eu acho que a análise entra um pouquinho no mesmo balde do resto dos experimentos todos. Assim, se a pessoa usou delta, CT, acho que a gente gostaria de usar delta, CQ. Se a pessoa usou, enfim, acho que a gente gostaria de usar o mesmo método de análise do experimento original. Dito isso, vão ter coisas que não vão estar descritas. Como é que você pegou ali, botou o seu threshold na curva. Então, assim, de novo, isso tem que estar no protocolo. Isso são coisas que a gente antes de começar o experimento, a gente tem que definir o que é, sabe, a forma de análise que foi usada no paper. O que eventualmente da forma de análise não está descrito, mas assim, a nossa ideia é a mesma coisa, é basicamente a mesma para o resto do experimento todo, assim, quer dizer, acho que a gente tem que tentar manter aquilo que foi feito e que está escrito, e o que não está escrito, quer dizer, como é que você normalizou o dado, blá, 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 e tal, etc, e não dá para entender, aí acho que a gente gostaria de deixar a cargo do laboratório, assim, e tal. Dito isso, de novo, isso vai variar caso a caso. Para alguns experimentos é muito simples ver o que é o valor que você usa, para outros, tipo RT-PCR, podem ser complicados do jeito que você normaliza e tal, etc. Tem N opções. Então, mas, de novo, vai ser uma coisa para discutir. Dentro do protocolo que a gente vai elaborar, a gente também tem que elaborar, enfim, o protocolo de análise e sabe o que são os dados e sabe o que é o outcome final, assim, isso tem que sair do protocolo também. Depois eu tenho algumas sobre comitê de ética do John e Jorge aqui. Você quer falar, John? A tua? Então, Oi, pronto, volta que agora você está com o microfone ok. Pode falar. A minha sugestão, né, eu acho que o que a gente vai fazer aqui, eu acho que cada um, né, poderia fazer na sua instituição, era, antes de apresentar, né, os protocolos na CEA e na própria CEUA, e tentar fazer, né, uma apresentação da iniciativa. Seria importante a gente já ter previamente, né, o documento do CONSEA, né, fazendo essa aprovação geral, e junto, né, claro, né, as próprias proreitorias de pesquisa, e tentar divulgar o máximo possível, né, a próprio projeto da iniciativa para facilitar a aprovação, tanto em termos de tempo, né, como não gerar polêmica desnecessária. Não, eu concordo plenamente, assim, quer dizer, acho que sabe, como as CEUs podem variar muito de lugar para lugar, assim, e tal. Isso é um problema, inclusive, para a questão de, sabe, você pode fazer um protocolo, pô, fizemos todo o protocolo, a CEU vai mandar mudar tudo, né? Então, assim, isso é uma questão difícil. O que a gente já fez até agora, assim, a gente falou,
com a Mônica Levi Anderson, na época que ela era presidente do Conselho, foi ela mesma que sugeriu da gente fazer uma consulta formal ao Conselho. A gente mandou uma carta pedindo um parecer do Conselho sobre a natureza do projeto, a natureza, sabe, uma iniciativa brasileira de reprodutibilidade multicêntrica, repetindo coisas em vários lugares, por exemplo, poxa, o Conselho apoia essa ideia. Eu falei com o Marcel Frasbaixo, que está lá também, ele está sabendo, e isso deve ser discutido no Conselho essa semana, se não me engano. Acho que a reunião era dia 11, dia 13, pode ser que seja hoje, inclusive, assim, mas enfim, o Conselho se reúne essa semana, isso estava na pauta, me disse o Marcel. Espero que a gente tenha uma resposta deles em breve. Acho que isso ajuda. Dito isso, de novo, assim, legalmente as coisas têm que passar pela CEO local. E, claro, as coisas só podem passar pela CEO quando o protocolo estiver definido, assim, quando a gente não sabe quantos animais são, qual é o anestésico, não sei o que, então não adianta submeter. Então a gente vai ter que terminar os protocolos, sabe? A gente vai ter que fazer os protocolos. Nesse meio tempo, eu acho que a gente tem um meio tempo grande, né? Quer dizer, o tempo de agora, março, até a gente está começando a ter o protocolo pronto, que vai ser julho. São 3, 4 meses que eu acho que a gente pode atuar tanto a nível de conselho como a nível local, falando com as CEUs, etc. e tal, para deixar eles preparados. Você recebeu um protocolo aqui que saiu disso aqui, pô, você manda a carta do conselho se a gente tiver, manda o artigo da eLife e tal, etc. E sabe, olha, isso aqui tá pensado assim, mas tá pensado assim porque tá dentro de toda uma lógica grande, assim, e tal, e tem coisas que a gente não quer mudar porque são do artigo original, etc. e tal. Claro, eventualmente, não é, assim como trocar um equipamento para outra marca pode ser uma adaptação necessária, ou substituir um método de anestesia por outro, porque a CEU pediu para também é uma adaptação necessária que a gente pode ter que fazer, assim, não sou contra mudar alguma coisa porque a CEU pediu. Dito isso, acho que as CEUs têm que entender que, poxa, sabe, isso aqui é para ser um experimento de replicação e que, sabe, deveria ser o mais próximo possível do original. Agora, claro, se alguém anestesiou com um éter que é ilegal, não sei o que, e tem alguns desses, você vai ter que mudar algumas coisas e isso está dentro do que foi substituição necessária, digamos assim, e tal. Então, assim, acho que as CEUs devem avaliar o projeto, e se tiverem algum parecer, mas acho que elas têm que avaliar, acho que elas têm que conseguir avaliar os experimentos tendo em vista todo o contexto maior, assim, de que isso é uma replicação grande, né? Aí tem uma sugestão da Flávia, né, aqui sobre exatamente esse tema e algo também que o Rubens comentou. Flávia está sem microfone. Eu fiz um comentário sobre a Flávia agora, Jorge. Ah, Jorge, desculpa, eu não vi. Eu acabei de fazer também. A Flávia deu uma sugestão excelente aqui, né? Deixa eu até voltar aqui para cima, que eu não estou enxergando. Ela tá dizendo que concorda com uma ação conjunta, né? Que uma ação conjunta é importante e um pedido único para cada instituição seria mais robusto do que vários pedidos, né? Para não sobrecarregar. O que eu fiz, eu dei uma elaborada em cima ali, ó. A Flávia tem razão, porque assim, todos os grupos que vão replicar o protocolo X, digamos, do Elevate Plus mês, eles vão seguir, nós já combinamos aqui que vamos seguir aquele protocolo mínimo que é extraído do artigo original, né? Então, o texto do projeto, para cada um dos 3 grupos, ou mais, se forem aplicar, poderia ser exatamente o mesmo, só trocando os detalhes e responsáveis mínimos. Isso já poupa bastante trabalho e permite fazer uma coisa otimizada. Acho que sim, tá? Com certeza. Tá, isso é o primeiro item. O segundo é que está implícito que esse protocolo mínimo talvez não seja idêntico ao protocolo que consta no artigo original, porque tem que conter outros elementos descritivos que são aqueles necessários para aprovação por qualquer CEU. Eles pedem, tipo, onde sacrifica o bicho, como é que é, não sei o que, sabe, aqueles detalhes que nunca se escreve. Mas tu tem que botar no projeto. Então, a gente vai ter um protocolo mínimo plus, né? Que vai incluir esses detalhes que, de preferência, vão também ter que ser idênticos e é bom lembrar. Embora talvez muita gente coloque no projeto e não faça, nesse caso seria bom um acordo que fizesse para maximizar a utilidade. E no fim vai terminar com 2 tipos de protocolos. O que eu chamo de protocolo mínimo da técnica, com esses ajustes bioéticos necessários, né? E o tal do protocolo exaustivo, obsessivo, aí, que vai ser para análise posterior. Dito isso, as CEUs variam no que elas pedem de informação também, né? Cada CEU tem seu formulário particular, assim, então a gente esbarra no lado de... Assim, depois da diligência deve dar uma flutuada o negócio, claro. O que a gente poderia fazer, assim, uma vez que a gente tem os experimentos, uma coisa possível seria fazer uma segunda consulta com o CEL, uma vez que nesse momento só tem que fazer uma consulta genérica sobre, assim, a iniciativa é legal, porque a gente não tem nem os experimentos selecionados, né? Mas fazer um pleito depois, né? No momento que a gente tiver os experimentos selecionados, a gente poderia submeter, os experimentos vão ser esses 60 aqui, assim, e tal, e submeter esses 34 que vão ser com animais aqui, não sei o que e tal, e a gente vai submeter isso aqui ao conselho, a gente vai replicar isso aqui
com variações mínimas, e talvez, e isso não sei, a gente teria que negociar com o Conselho, ver como é que vai ser a resposta deles agora, assim, e tal, mas se o Conselho topasse avaliar, pré-avaliar, assim, pô, os 34 experimentos aqui e tal, X bichos, não sei o que, blá, blá, blá e tal, protocolo mínimo, a parte que não varia para todo mundo, e olhar e dar um parecer sobre isso, mas assim, não sei se está no escopo deles, assim, tá? Mas é uma coisa negociada, sabe? A gente conhece pessoas lá e tal. Seria um bom tempo. A gente seria um documento a mais que a gente acrescenta no projeto. Olha, esse projeto é conjunto e tem uma espécie de validação, enfim, está de certo modo validado pelo Conselho. Agora, claro que a decisão soberana é de cada CEUA. Não, seria um segundo passo. Quer dizer, a gente fez uma consulta geral, sabe, fazer esse nível de replicação é legal. Um segundo passo é, poxa, vamos tentar, sabe, são esses experimentos aqui, a gente acha ok replicar esses, sabe, o protocolo está mais ou menos ok, etc e tal. Mas assim, isso seria vamos ver o que eles respondem primeiro. Eles estão, a reunião não consegue nessa semana agora. Então a gente deve ter uma resposta melhor. Sim, sobre a sugestão do John de fazer reunião com a CEU e explicar os detalhes para dar digamos, uma preparada no terreno, também é importante, porque o entendimento do que vem a ser replicação varia um monte, inclusive das pessoas de cada CEUA, porque a composição, como todo mundo sabe, é bem heterogênea, tem até representantes de grupos de direitos animais e tal, e há um entendimento, muita gente tem um entendimento que ficar replicando é desperdiçar animal, que tu não deveria fazer. Então, esse ponto aí tem que ser bem elaborado, a gente tem que ter um ferramental ali, uma lista de argumentos bem bons para trabalhar com o pessoal com paciência. Eu acho que o Conselho, assim, as pessoas que eu falei no Conselho são super a favor da ideia, assim, então, mas eu entendo Conselho é assim, mas eu digo nas CEUs. As CEUs locais, então, assim, acho que ideia eu concordo, tem um trabalho de convencimento das CEUs locais. Vamos seguir adiante, tem mais algumas coisas do Delta CT pipocando aqui e tal, se alguém quiser fazer isso ao vivo, senão talvez a gente tenha que... acho que se o Rubens falar vai ser mais rápido, ele falando, né, do que descrevendo, acho que ele que está... Tá, eu posso falar. Eu acho que a forma de normalização ou a escolha pela quantificação, eu não acho que seja um empecilho, nem acho que seja grave, uma vez definido o que vai ser feito, esperando que os primers tenham eficiência de 100% naquele modelo, acho que o Delta dá esse tipo de normalização, e se não for, a gente tem outras alternativas que não vão modificar muito. É claro que se você tem uma diferença de... Óbvio que o método ele interfere, mas se aquela coisa for gritante, sei lá, você tem 20 vezes, 30 vezes, você pode até... Então eu não vejo a forma de normalização ser um empecilho. Tá cortando um pouquinho, Rubens, mas assim, acho que deu para entender o cerne da questão. A gente vai ter que ter, de novo, a gente vai ter que ter reuniões internas de cada método, assim, talvez uma coisa para discutir com a galera do PCR, eu mesmo não entendo tanto da técnica, mas acho que é uma questão importante, assim, e tal, mas enfim, talvez seja meio específico para agora, assim, mas acho que assim, certamente está no na nossa lista. Alguém perguntou dos reagentes, ao invés de amarrar uma barra, focar em um grau de pureza, concordo, assim, mas de novo, isso tudo vai ser durante o protocolo, assim, tem que ser PA, tem que ser HPLC, não sei o que, acho que isso é uma coisa a ser definida quando a gente montar o protocolo, assim, e tal. E eventualmente a gente pode dizer, não, tem que ser essa marca. Mas acho que talvez seja assim, são as regras, assim, sabe? Para várias coisas, eu acho que, de novo, a gente não entende do assunto o suficiente para dizer, poxa, isso aqui pode substituir, isso aqui não pode. Então, assim, isso aqui é uma decisão de quem está elaborando o protocolo, assim, do revisor. Eu acho que a gente tem que chegar junto nessa ideia, o que eu posso substituir fornecedor e não seria um problema, o que eu não posso, o que eu tenho que manter PA, o que não, enfim. Acho que isso são questões a serem discutidas protocolo a protocolo, assim, isso faz parte da elaboração do protocolo. Eu acho que a gente vai ter que seguir adiante aí, são 11h15 já, a gente já está uns 15 minutos atrasado.